Ah, não, vamos fazer esse aqui. Dá uma olhadinha nesse que tá aqui, ó. Eu o que? Então o que? Estou te pedindo para verificar se aquilo que está ali é uma tautologia. O que você não pode fazer? Não adianta vir com o papinho para mim de Brunão, cara, eu arrumei um jeito de fazer com que aquilo ali seja verdadeiro. Não é essa a ideia. Sempre que você vier com o papinho de querer confirmar, é a mesma coisa lá na matemática. Todo número primo é ímpar. O 3 o 3 é um número primo que é ímpar. O 5 é um número primo que é ímpar. E daí? O 3 e o 5 fazem com que essa sentença de fato seja verdadeira? Não, você tem que tentar achar um cara que fure a regra. Nesse caso, você teria que ir lá no 2, que é o cara que fura a regra. Então não me interessa se eu tenho 1000 exemplos para provar que aquilo ali é válido. Se eu tiver um que fure a regra, é esse um que fura a regra que eu tenho que ficar ligado. Então é o que vai acontecer aqui. Não vem com um papinho para mim de, mas aí eu consegui ali valores de P e Q que tornam a sentença verdadeira. Não me interessa. Eu quero que você me mostre se tem alguma maneira daquilo ali ser falso. Se eu estou te dizendo que é uma tautologia, eu vou ser do contra. Eu vou tentar arrumar um jeito de fazer com que aquilo ali fique falso. E aí o que eu precisaria então para que aquilo ali fosse falso? Vem cá. Para que aquilo ali fosse falso, eu teria que ter isso aqui, olha. Antecedente verdadeiro. Antecedente verdadeiro. E eu precisaria que o meu consequente fosse falso. Certo? Pô, Bruno, mas aí, cara, como que eu vou lidar aqui com esse P ou Q verdadeiro? Porque aí, realmente, você tem que ficar ligado. E agora, um conectivo OU para ser verdadeiro, ele me dá 3 possibilidades, não é isso? O conectivo OU é o cara paz e amor, é o cara que curte o quê? Curte isso aqui, ele curte uma verdadezinha. Então, para o conectivo OU ser verdadeiro, ali dentro daquele parênteses, eu tenho que enfiar pelo menos uma verdade. E aí eu vou conseguir fazer com que tudo aconteça sem nenhum tipo de contradição aqui agora, sem nenhum tipo de absurdo? Vou. Como? Vem cá. Tá vendo aqui, olha, essa proposição que é falsa? Essa proposição que está aqui que é falsa, essa proposição que é falsa. Traz ela para cá, ok? Essa proposição que é falsa. Veja, como aqui eu tenho P ou alguma coisa e eu preciso que isso aqui seja verdadeiro, o que eu preciso que essa sentença P assuma de valor para eu não gerar absurdo? Lembra que eu falo com vocês? Não adianta forçar a barra para gerar o absurdo. Não adianta você virar e falar para mim assim, Brunão, cara, mas se eu colocasse ali a P falsa, falso ou falso, olha essa sacada que eu vou te dar aqui. Brunão, eu cheguei ali e joguei a minha P falsa. Aí ficaria assim, olha, falso ou falso, não é verdadeiro, falso ou falso. Então, eu gerei uma contradição, eu gerei um absurdo. Não, aí seria uma forçação de barra sua. Consegue perceber como que a linha é tênue? Aqui não adianta você querer forçar a barra para gerar um absurdo. Então, se eu chego ali e jogo P falsa, falso ou falso, beleza, vai dar falso. Mas não, você não pode por conta própria gerar um absurdo. Lembra que eu falei? Você vai perceber que em todos os exemplos que eu mencionar que surgiu o absurdo, não vou ter sido eu que forcei a barra. Os cálculos lógicos iam me conduzir para esse resultado. Aqui, o que você tem que se lembrar sempre? O que tem que estar na sua essência quando você estiver resolvendo esse exercício? Você tem que ser o cara do contra. Se eu preciso que aquilo ali dê verdadeiro, eu vou forçar a barra para aquilo ali dar verdadeiro, não é para gerar o absurdo. E como que eu faço com que aquele parêntese, do jeito que está, ele seja verdadeiro? Ora, basta eu mostrar que esse P aqui, é verdadeiro. Se eu tiver lá verdadeiro ou alguma coisa para ser verdadeiro, aí a gente vai perceber que eu consegui fazer com que o meu antecedente fique verdadeiro e com que o meu consequente acabe ficando falso. Aqui, gente, sem nenhum tipo de absurdo. Consegue perceber? Então, nesse caso, a sentença é uma tautologia? Não. Aqui não gerou absurdo. Eu consegui mostrar que essa sentença que está aqui, ela não é uma tautologia. Mas por quê? Agora eu não entendi. E aí a gente vai caminhando assim, né? Tem hora que a dificuldade é perceber o lance do absurdo. Aí eu entendi a lógica do absurdo, agora eu não entendi quando foi a situação contrária. O que teve esse exemplo daqui diferente dos demais? Essa situação que está aqui, eu estou te mostrando que tem jeito da frase ser falsa. Se a minha P for verdadeira e se a minha Q for falsa, P verdadeira e Q falsa fazem com que a minha sentença seja falsa. Lembra o que eu estou te falando? Se eu tiver pelo menos uma combinação de valores que faça com que aquela sentença que está ali fique falsa, a gente acaba mostrando que a sentença não é uma tautologia, tá bom? Então aqui vou deixar anotado, olha, se a minha P for verdadeira,
Se a minha P for verdadeira e se a minha Q for falsa, a gente acaba tendo o quê? A proposição é falsa. E aí, se ela é falsa, é porque com certeza ela não pode ser uma tautologia. Se tem algum jeito de fazer com que ela seja falsa, ela não pode ser uma tautologia, tá bom? Vamos lá, próximo. Olha esse exemplo que está aqui, ó. Verifique se a proposição, aí eu coloco esse monstrinho que está aqui, se essa proposição que está aqui é uma tautologia. Ó, e só um detalhe. Todos os exemplos que eu estou colocando para vocês aqui dentro desse bloco são de questões, tá? Aplicadas aí em provas diversas. Provas de certo e errado, provas de múltipla escolha que eu adaptei aqui, né? E trouxe as proposições. Então aqui são situações reais já aplicadas em provas. Quando a gente olha para essa que está aqui, de novo, o cara está colocando ali, eu estava me perguntando para verificar se aquela sentença ali, por exemplo, é uma tautologia. Para você demonstrar formalmente que é uma tautologia, vejam, Brunão, se eu fizer um teste ali e der verdadeiro, ela é tautologia? Não é isso não. Para ser tautologia, você teria que mostrar todas as combinações. É isso que é o que teoricamente vai te dar mais trabalho. Para você demonstrar formalmente que é uma tautologia, você teria que construir a tabela verdade, certo? O que você vai tentar fazer aqui é furar a regra. Então, o caminho que você tem que seguir é o de tentar ser o cara do contra. Para que aquela sentença que está ali deixe de ser uma tautologia, eu precisaria encontrar alguma combinação que fizesse com que ela fosse falsa. Vamos tentar arrumar um jeito de fazer com que isso aqui fique falso? Vem comigo, se segura daí e me ajuda. Então aqui, ó, quando coloco o X e o Y eu já não entendo mais, não é? Vamos lá, ó. Aqui então, tem um conectivo E. E aí, gente, vamos lá. Quando que um conectivo E é falso? Pô, Brão, aí, cara, você quebrou minhas pernas. Porque um conectivo E, para ser falso, ele acaba me dando mais de uma possibilidade. Isso. A situação que eu estou colocando aqui para o E vai ser uma mesma situação, por exemplo, de um conectivo se somente se. Pô, Brão, mas e se eu colocar um se somente se? Porque aí eu vou ter mais de uma possibilidade. A mesma história aqui do E. Mesma história. Você vai tentar ser o cara do contra. Você vai tentar fechar as coisas aqui para arrumar alguma combinação que dê F. O que eu já te antecipo é o seguinte, dependendo da estrutura, igual por exemplo a do se somente se, acho que aqui nesse bloco a gente não vai ter nenhum exemplo que eu tirei de prova com o se somente se. Isso porque a tendência do uso do se somente se é mais associada àqueles casos particulares que a gente viu no bloco anterior e em pontos mais à frente do nosso curso, onde talvez eles façam uso de regras de equivalência e de negação. Então, até por isso, vocês vão perceber que aqui não tem exemplos com se somente se. Claro que essa técnica que está aqui, ela pode ser usada com E, como a gente vai fazer aqui, com se somente se. Mas aí a gente já conhece o perfil das bancas e sabe que para alguns, igual por exemplo, o caso do se somente se, eu visualizo a ideia do se somente se mais associados a outros pontos do que a gente ainda vai caminhar aqui no curso, certo? Porque aí eles podem trabalhar com situações envolvendo negações, equivalências, alguns outros modelos. Fechado? Mas, de novo, para esse que está aqui, Bruno, eu tenho um E. E aquele E tem que ser verdadeiro. Desculpa, tem que ser falso. Pô, Bruno, mas aí tem vários caminhos. Velho, olha que fácil. O que teoricamente era para ser um problema, olha que fácil. Como que você faz com que o E seja falso? Brunão, para um E ser falso, eu preciso ter pelo menos uma parte falsa. Pronto. Então tá aqui, olha. Basta que você coloque para mim essa sentença Y com valor lógico falso, gente. Se essa sentença que está aqui for falsa, isso é suficiente para que esse E seja tudo falso. E aí você vai perceber que aqui na frente a gente não tem problema nenhum. Ó, porque se eu colocar aqui, por exemplo, a minha sentença Y sendo falsa. Ah, mas aí qual que é o valor que eu tenho que colocar para X? Você vai perceber que aqui tanto faz. Coloca o X aqui para mim verdadeiro. Olha só, vamos fazer as contas e ver se gera algum tipo de absurdo. Você vai perceber que não vai gerar absurdo nenhum. Porque, ó, se o meu X for verdadeiro, faça as contas aí comigo. Verdadeiro condicional com falso acabaria dando o quê? Acabaria dando falso. E a negação do falso? Ora, a negação do falso daria verdadeiro. Então aí eu passaria a ser o quê? Passaria a ter o quê? Passaria a ter verdadeiro e falso, que ia dar falso. Consegue perceber? Já, mas aí, poxa, e se a minha sentença X for falsa? Então, a minha Y é falsa. Imaginemos aqui que a minha sentença X seja falsa. E daí? Se a sua sentença X for falsa, olha para cá. Falso condicional com falso vai acabar dando o quê? Vai acabar dando verdadeiro. A negação do verdadeiro vai dar o quê, gente? A negação do verdadeiro vai dar falso. E aí, falso e falso
de qualquer maneira, vai me levar para um resultado que é o quê? Um resultado que é falso. Então aqui, só para deixar claro, o que eu precisaria para mostrar que aquela sentença não é uma tautologia? Para que aquela sentença não fosse uma tautologia, basta eu mostrar que a minha sentença Y pode ser o quê? Falsa. Se a minha sentença Y for falsa, pode deixar anotado aí, olha, tanto faz aqui, nesse caso, o valor lógico da minha sentença X. Minha sentença X pode ser tanto verdadeira quanto falsa, que ao final das contas, todo o meu cálculo vai me conduzir para um resultado que é o quê? Para um resultado que é falso. Então, com isso, a gente acaba chegando à conclusão de que a sentença não é uma tautologia, ok? E aí, o que era para ser teoricamente um problema, né? Que, mas aí, Brunão, um E para ser falso, eu tenho várias possibilidades. Nada, velho, um E para ser falso, arruma um jeito de fazer com que aquele E seja falso, uma parte pelo menos seja falsa. Se a minha Y fosse falsa, tanto faz o valor da X. E aí vocês têm que ficar atentos porque cuidado para não confundirem as ideias, tá? É por isso que a gente tem que cuidar nesse bloco, não adianta querer atropelar as coisas. Aqui o fato de eu não ter chegado a um valor lógico para X, não quer dizer que isso é um absurdo, não, porque às vezes vocês confundem as ideias. Mas aí como eu não descobri o valor do X, isso é um absurdo? De forma alguma. Eu estou te dizendo que aqui o X é independente. X pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Claro que ele não ia ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Você consegue perceber? O X aqui não aparece mais de uma vez. Eu não vou ter ali uma situação contraditória. O X não vai ser V e F ao mesmo tempo, ok? Estou te dizendo ali que tanto faz, é independente. Então, bastaria simplesmente que a minha sentença Y fosse falsa para que a frase fosse toda falsa. E aí, se tem algum jeito da frase, da proposição ser falsa, é porque essa sentença que está aqui não é uma tautologia. A ideia é justamente essa. Ô, Brão, não gerou absurdo. Então não é uma tautologia? Exatamente. Quando gera o absurdo, é uma tautologia. Quando não gera, não é tautologia. Se quiser guardar assim, pode, tá bom? Se não gerou o absurdo, não é tautologia. Quando gera o absurdo, é a tautologia. Então aqui, sem decoreba, entenda o que a gente está registrando. Quando não gera o absurdo, ela não é uma tautologia, justamente porque se não gerou o absurdo, é porque tem jeito daquela sentença que está ali ser falsa. E se tem jeito dela ser falsa, se tem algum jeito dela ser falsa, ela não pode ser uma tautologia. Tá bom? Tá aqui, olha. Não é tautologia. E aí tudo isso que está aqui, na pior das hipóteses, vocês iam demonstrar através da construção da tabela verdade. Para essa que está aqui, por exemplo, nem seria assim tão trabalhosa, né? É uma tabelinha que daria 4 linhas ali, daria para tranquilamente você construir a tabela verdade, mas é porque não se faz necessário, certo? Bora para a próxima. Olha essa que está aqui, ó. Tenho aqui uma sentença aqui no meio, tem um conectivo ou, tá? Olha, vocês vão perceber, e aí de novo, aqui eu estou trazendo a situação real de prova. A grande tendência, claro que não necessariamente tem que ser só com esse, mas a grande tendência para esse tipo de exercício é que seu examinador traga sentenças com condicional ou com conectivo ou, para que a gente possa usar essa técnica, né? Ela é válida para qualquer conectivo, para E, inclusive, né? A gente fez aqui o anterior com E, conforme eu falei, posso usar para si somente se isso aqui vale para qualquer conectivo. Mas, trazendo para vocês a realidade das provas, é muito mais comum a gente conseguir sair usando essa técnica em situações que envolvam ou conectivo sim, então. É mais comum, não quer dizer que são só com esses, tá bom? A regra vale para qualquer situação, mas acaba sendo mais prática em situações com ou e com sim, então. Por quê? Olha para essa que está aqui. Se eu estou te dizendo que isso aqui é uma tautologia, lembra, eu tenho que ser o cara do contra. Se eu quero ser o cara do contra, se ele está dizendo para mim que é uma tautologia, é porque eu tenho que arrumar um jeito de fazer com que aquilo ali fique falso. Para aquilo ali ser falso, como eu tenho um conectivo ou, eu dependo que as duas partes sejam falsas. Então vem cá, me ajuda. Me ajuda, não me deixa pensar sozinho não. Me ajuda aí, ó. Aqui eu tenho um conectivo ou, e aí eu preciso que esse conectivo ou seja falso. Vamos pegar na manha aqui comigo. Ô, Brão, mas aí aqui, cara, para esse P e Q ser falso, eu preciso que pelo menos uma seja falsa e tal, tá. Beleza. Pode tentar brincar por aqui, mas aí eu vou onde eu tenho mais segurança, cara. E aí essa manha não tem jeito. Isso aqui você vai pegando a manha, se tiver com essas tabelas bem guardadas, se estiver nesse ponto do curso comigo.
Ah, mas o que é E mesmo? O que é O mesmo? Não, não dá. Aí você não vai conseguir caminhar bem. Lembra que eu vou falando com vocês? Aqui, ó, é tijolinho por tijolinho, meu amigo. É peça por peça, tudo encaixadinho para que a gente consiga ir avançando. Então aqui, se você já está com a manha das tabelas, você sabe que aqui nesse caso, aquele segundo colchete ele é mais confortável para mim. Vamos combinar? Por quê? Porque o segundo colchete ele traz uma condicional. E uma condicional para ser falsa, não vai ser de qualquer maneira que eu faça a minha condicional ser falsa. A minha condicional para ser falsa só tem um jeito. Quando que a minha condicional é falsa? A minha condicional é falsa quando eu tenho antecedente verdadeiro e consequente falso. Certo? Então, para isso aqui acontecer, ó, para isso aqui acontecer, eu preciso que a minha não Q seja verdadeira e que a minha P seja falsa. Só que aí vamos aqui conversar um pouquinho, olha. Se a minha não Q for verdadeira, a minha Q vai ter que ser o quê, gente? A minha Q vai ter que ser falsa, certo? Tá claro isso? Se a minha não Q for verdadeira, a minha Q tem que ser falsa. E aí, de novo, não adianta, filhão, você chegar para mim e falar assim, Brunão, olha o que eu fiz aqui, ó. A minha P falsa, a minha Q verdadeira. Isso você não vai fazer. Olha para cá. Porque isso aqui é você que está forçando uma barra. Ah, Bruno, aí aqui eu gerei um absurdo. Não. Aqui o absurdo não foi gerado. Aqui foi exatamente isso que eu falei. Aqui você gerou o absurdo por conta própria. O absurdo não nasce das suas mãos, cara. É isso que você tem que ter noção. Se você faz uma parada dessa para mim, ah, mas aí aqui se fosse F e V ia gerar absurdo, então é porque é tautologia. Negativo, negativo, negativo. Traz os resultados que eu tenho aqui para cá. O que você vai perceber? Ora, se a minha P fosse falsa, se a minha Q fosse falsa, F e F dá F ou não? Dá F. Então, o que acabou de acontecer aqui? Aqui, gente, não rolou absurdo. Conseguiu perceber? Vamos de novo. Se essa segunda parte que está aqui é falsa, eu precisaria que esse antecedente fosse V e que esse consequente fosse F. Como a minha negação de Q é V, a minha Q tinha que ser F. Aí o que eu fiz? Lembra que eu falei assim, vamos começar aqui do segundo, que ele acaba sendo mais fácil. Ótimo, então uma vez que eu cheguei nesse resultado de P e nesse valor de Q, posso jogar isso para cá. E aí, se a minha P for falsa, do jeito que eu encontrei aqui, se a minha Q for falsa, do jeito que eu encontrei aqui, o que acabou de acontecer? Acabou de não rolar absurdo, gente. Não tem nenhuma situação contraditória aqui. Você está vendo aqui alguma situação que deu ruim? Lembra o que eu falei? Que podem ser os pontos de absurdo? Uma mesma proposição que apresente um valor lógico aqui e um outro valor lógico aqui. Isso não acontece nem com P nem com Q, certo? Os valores lógicos de P e Q são os mesmos ao longo de toda a proposição. E a situação do absurdo poderia ser, às vezes, de um cálculo lógico errado. Por exemplo, eu fazer um F e F e ter que encontrar um valor lógico V. Mas não foi isso que eu precisei encontrar aqui. O F e F tinha que dar F realmente do jeito que aconteceu. Então, como não deu absurdo, não é decoreba. Entenda o que você acabou de mostrar para mim. Você acabou de mostrar para mim que tem jeito daquela frase ser falsa. Como que aquela frase vai ser falsa? Aquela frase é falsa, veja, ó, se a minha P for falsa, se a minha Q for falsa, se a minha P for falsa, se a minha Q for falsa, a proposição é falsa, certo? Não adianta vir com a história do mas tem jeito dela ser verdadeira. Eu não estou preocupado com isso. É a mesma história do todo número primo é ímpar. Tem número primo que é ímpar? Tem. Tem o 3, tem o 5, tem o 7. Não adianta você me mostrar o cara que faz com que dê certo. O fato de dar certo para 2, 3, para 1000 não quer dizer que dá certo para todos. Se tem um cara que furou a regra, é atrás desse cara que eu tinha que ir. Então é a mesma situação que acontece aqui. Não adianta vir com um papinho do mas aí eu arrumei uma combinação que deu V. Não me interessa essa combinação que deu V. Você tem que ser o cara do contra. Você tinha que ter mostrado para mim a combinação que dá F. Qual que é a combinação que para aquela sentença que está ali dá F? P falsa e Q falsa, ok? Se tem como a proposição ser falsa, é porque essa sentença que está aqui não é uma tautologia. Perfeito? Essa sentença que está aqui não é uma tautologia. Olha, vai por mim.
entender. Todos os exemplos que eu estou colocando nesse bloco daqui são muito importantes. Cada um tem um motivo para estar aqui, certo? Não caíram de paraquedas. São questões, são situações de prova. Cada um tem um motivo para estar aqui. E isso daqui, meu amigo, expande a sua mente para várias situações que a gente tem dentro da lógica argumentativa, dentro da lógica proposicional, perfeito? Isso aqui é um raciocínio muito importante, conforme eu falei, dentro da lógica matemática mesmo. É uma maneira que a gente tem para demonstrar, ou na verdade, para invalidar algumas situações, que é a ideia da redução ao absurdo. Fechado? Vamos nessa! Vamos para mais um exemplo, que eu não vou te dar sossego. Bruno, mas eu estou ficando bom. Isso, então vamos ficar melhor ainda, tá bom? Verifique para mim se a proposição apresentada é uma tautologia. Bom, tá vendo aqui de novo? O que eu tenho? Tem condicional. Para essa condicional ser falsa, porque é isso que eu vou fazer, não é? Eu vou encarnar o cara que é o do contra. Ele está falando para mim que é tautologia, então ele está dando a entender que todas as combinações têm que ser V. Isso é entender o conceito de tautologia. Se ele afirma que é tautologia, é porque ele está dizendo que é válido para todas, né? Ou que para todas as combinações tem que dar V. O que eu já vou aqui na manha? Peraí, você está dizendo para mim que todas as combinações ali vão ter que dar V? Eu vou tentar arrumar um jeito de fazer com que fique F. Não adianta vir para cima de mim com uma combinação que dê V. Você tem que ser o cara do contra. Tem algum jeito daquela sentença que está ali ser falsa? Vamos pensar. Eu vou passando a limpo aqui, você vai ditando para mim daí. Brunão, então vamos lá. O negócio é o seguinte. Eu preciso que esse antecedente que está aqui seja verdadeiro, Brunão. Isso aí, velho. E essa que está aqui, olha, esse Y aqui tinha que ser falso. Tá perfeito. Tá bonito, tá caminhando bem, do jeito que eu quero. Isso aí. Vamos aqui no miudinho, ó. Tô tentando arrumar um jeito de fazer com que isso aqui fique falso. Só que aí, velho, ó, o que eu tenho aqui dentro desse colchete? Dentro desse colchete eu tenho um conectivo E. E aí, nessa altura do campeonato, eu já estou dominando aqui a personalidade de cada um dos caras. Eu já sei qual que é a linha ali do E, qual que é o comportamento do OU, o que é a tal da bicondicional. Estou bem aqui, estou seguro. Então vamos lá. Conectivo E. Conectivo E para ser verdadeiro, fala para mim daí que eu estou te ouvindo aqui. Conectivo E para ser verdadeiro depende de quê? Depende de verdade em 100% do tempo, que o E é aquele cara que é o quê? Aquele cara que é exigente. Pulou fora da linha um pouquinho com aquele cara, não tem papo. Então o conectivo E, para atender o que eu estou pedindo ali, o conectivo E dependeria de verdade em 100% do tempo. Vamos ver se a gente consegue essa verdade em 100% do tempo? Vem cá. Ó, para essa minha sentença então ser verdadeira, eu tenho aqui, ó, verdadeiro. E o meu x, então, y, tem que ser também o quê? Tem que ser também verdadeiro. Só que aí, vai jogando o jogo. Um se, então, para ser verdadeiro, tem três possibilidades, né? Tem o VV, tem o FV, tem o FF. Não adianta você forçar o absurdo. Não adianta você chegar para mim e falar assim, ah, Bruno, olha só, aqui, por exemplo, sei lá, F com o V. Isso aqui é uma situação em que você está forçando o absurdo, certo? Aqui vai rolar o absurdo sem eu ter que forçar. Não sou eu que forço. A ideia é o seguinte, se você pega esse valor lógico verdadeiro, traz isso para cá. Se você pega esse x verdadeiro, e se você pega esse y que está aqui falso, você vai perceber que deu ruim, certo? O verdadeiro com o falso aqui, olha, ele jamais vai me dar esse resultado que está aqui, que é o verdadeiro. Na tabela do conectivo, sim, então, a gente sabe que a linha mais manjada é justamente a linha da Vera Fischer. O verdadeiro com o falso não tem como dar verdadeiro. Então, se aqui gerou o absurdo, só que não fui eu que forcei a barra. Tá vendo que tudo aconteceu para que a gente chegasse à conclusão do absurdo? Então, inclusive, o exemplo que eu dei agora há pouco. Se você colocou aqui para mim assim, ah, Bruno, mas aí, cara, eu acertei colocando aqui a x falsa e a y verdadeira. E aí gerou um absurdo. Aqui foi uma mera coincidência, consegue perceber? Aí você está me mostrando se você está entendendo mesmo. Você consegue perceber o erro de um candidato que justifica dessa maneira? Ah, Bruno, aí eu coloquei o x verdadeiro e o y, desculpa, o x falso e o y verdadeiro. Eu gerei um absurdo. Não, você forçou o absurdo. Aqui, eu demonstrei que existe o absurdo, ou eu mostrei que tem o absurdo, sem eu ter que forçar. É porque os cálculos lógicos me conduziram aqui à situação da contradição, certo? Então,
Se gera o absurdo, é porque é tautologia ou porque não é tautologia. Quando gera o absurdo, vamos entender a essência da coisa. É porque o que eu estava supondo estava errado. O que eu tentei supor? Tentei supor que tinha jeito daquilo ali ser falso. Como é absurdo supor isso, eu concluo que não tem jeito daquilo ali ser falso. Se não tem qualquer maneira em que aquilo ali possa ser falso, é porque a situação é, então, de uma tautologia, tá bom? Tautologia. É isso. Tô vendo aqui, ó. Eu forçava o absurdo, Brão. É isso que vocês não podem fazer, tá bom? Porque vai ter hora que pode até dar uma sorte, mas vai que na sua prova você não força o absurdo. Ele tem que surgir aqui naturalmente.